mostra, a gente documenta e tudo, e a esquerda se mostra um tanto distraída em relação a um fato tão importante. Essa arte é muito interessante, tá? Essa arte que a gente fez, porque ela mostra isso que eu estava falando, né? O dinheiro todo muito concentrado em pouco tempo, um aumento extraordinário de capital social de uma das empresas dessa Maribel Golim, e assim por diante. E vários aspectos que a gente divulgou nessa reportagem, condensada num vídeo de 35 minutos, tá? Tá lá em nosso canal, De Olho nos Ruralistas, no YouTube. Tudo isso tem uma teia envolvida, que também passa por isso que você questionou no início, conexões com a Faria Lima, tá? O dinheiro, ele não está à margem. As pessoas, ou a direita, né, o mundo liberal, gosta de tentar apresentar o crime organizado, o tráfico, particularmente o tráfico de drogas, né? Claro que tem assalto, tem roubo de banco, tem um monte de coisa, de cargas, mas gosta de apresentar como uma obra apenas do Marcola, entende? Isso. Pessoas com uma origem social, né? Isso. Pobre, não sei o quê, o Fernandinho Beiramar, mas não costuma fazer isso, a não ser quando tem uma operação da PF, né? Teve uma operação da PF a respeito. Não costuma se preocupar muito com a Faria Lima, e as conexões estão postas. Aliás, né, a sede de uma das empresas aí, da Maribel Golim, funciona ali na Marginal dos Pinheiros, nesse circuito próximo da Faria Lima, né? É o mesmo circuito empresarial. Então, isso a gente precisava entender melhor. E a gente, quando eu falo, é o campo progressista, né? E não deixar passar, como a gente costuma deixar passar, né? O Nassif costuma estar atento ao tema, esse tema do dinheiro ilegal, movimentando campanha, sim, movimentando o mundo político. Republicanos, o prefeito Embu das Artes também investigado, enfim, por relação com o PCC, do Republicanos, ou era do Republicanos, né? Existe uma coincidência aí. Não são deputados, prefeitos do PT, do PSOL, tá? Uhum. Não briguemos com os fatos. Então, o partido precisa explicar também porque ele está tão descuidado, digamos, com quem ingressa nele, não é mesmo? Né? Um partido chamado Republicanos, ironicamente, partido de direita, partido ligado aos evangélicos, inclusive, o partido do presidente da Câmara, entre tantos outros, não é? E então, assim, essa roda da fortuna é também uma roda da fortuna ilegal. Isso precisa ficar cada vez mais claro para quem investiga, quem pretende entender como funciona o poder econômico em suas conexões com o poder político. Muito bom, excelente resumo. Tem outro personagem que vocês já cobriram muita coisa também no De Olho dos Ruralistas, que é o Nicolas Ferreira. Nessa investigação, as fintechs ocupam um papel central. Os valores coletados pelos postos de combustíveis entravam no sistema financeiro por meio de fintechs. Segundo a PF, somente uma delas, que operava como um banco paralelo para o PCC, movimentou mais de 46 bilhões de reais de 2020 a 2024. A instituição também recebeu um total de 61 milhões de reais em depósitos em espécie no período, algo bastante incomum para um banco digital. Aí a APF diz assim em nota, aspas, a utilização de fintechs pelo crime organizado objetiva aproveitar brechas na regulação desse tipo de instituição. Essas brechas impedem o rastreamento do fluxo de recursos e a identificação pelos órgãos de controle e de fiscalização dos valores movimentados por cada um dos clientes de fintech de forma isolada, diz a PF em nota à imprensa. Essas brechas se chamam, entre elas, tem uma chamada conta-bolsão. Trata-se de uma conta aberta em nome da própria fintech em um banco tradicional para movimentar valores de seus clientes sem qualquer obrigação de informar os titulares dos valores. Outra brecha é a não obrigatoriedade das fintechs informarem a Receita Federal sobre as operações financeiras de seus clientes.
Foi justamente a revisão dessa brecha que levou a onda de fake news liderada pelo Nicolas Ferreira no início do ano e que culminou no cancelamento das regras mais rigorosas. O Nicolas Ferreira, então, com aquele vídeo famoso sobre o Pix, tem um papel central na brecha que as fintechs precisavam para poder lavar dinheiro do PCC. É isso aí, Alceu. Você tem mais coisa para falar sobre o Nicolas Ferreira também, que eu sei que você já fez De Olho nos Pluralistas. Fala aí, meu caro. A gente soltou um vídeo depois desse fenômeno da viralização, da notícia falsa do Nicolas Ferreira, potencializada por tudo isso que você está falando aí. A gente se propôs a investigar, questionar quem foram os doadores de campanha do Nicolas. E a gente caiu num monte de gente ligada a investigações diversas sobre crimes diversos, inclusive jogo do tigrinho, influenciadores que supostamente ganham dinheiro de modo oportunista, ilegal com isso, ilegítimo. A gente é um observatório sobre o agronegócio, questão agrária, então a gente sempre cai em temas como... Desculpa, você esqueceu de mencionar, tem um ex-sócio do Trump também como doador do Nicolas Ferreira. Sim, é sócio do Trump, e por aí vai, as conexões são internacionais, Aliás, em breve teremos muitas informações de conexões internacionais com esse universo do Trump. É bem spoiler o que eu estou falando aqui, mas teremos bastante coisa sobre isso. Mas em relação ao que já saiu, tem aí circuito do desmatamento, de incidência em terra quilombola, e por aí vai, assim como no caso do Nicolas, no caso do Tarcísio, outros tipos de incidência em comunidade tradicional e tal. É importante conectar sempre a Faria Lima, o símbolo do universo urbano, do capital financeiro, com o que acontece nas fazendas, com trabalho escravo, com desmatamento, porque, novamente, as coisas estão conectadas com tráfico de madeira, tráfico de ouro, esses que chamam de garimpo, com as facetas esses que matam jornalistas, inclusive, e ambientalistas, esses crimes que matam gente. Conectar sempre com a Faria Lima, com o mundo do capital. Então, esses vídeos do Nicolas e do Tarcísio, eles mostram isso. Sugiro que também busquem no nosso canal quem fez Pix para o Nicolas. O vídeo do Tarcísio já é o quarto mais visto do canal, tá? E o do Nicolas está por ali, é sétimo ou oitavo. Não por acaso, o internauta comum está interessado nesses temas, mais do que algumas pessoas da imprensa independente, às vezes um tanto distraída, mais do que a imprensa comercial. Em relação a temas cruciais. Eu diria que tem até gente suspeita nisso aí também. Mas vamos lá. Deixa eu colocar um trecho aqui da entrevista do Haddad, depois a gente vai voltar para o Nicolas. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos.